Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, começando mais um dia na presença de Deus, buscando a direção do Senhor para a nossa vida. Quero desejar-lhe um dia muito feliz, produtivo, repleto de alegrias, mas quero transmitir um abraço muito especial meu e de nossa igreja para aqueles que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus fale ao seu coração de forma especial no dia de hoje. Quero convidá-los a todos, como sempre faço nas quartas-feiras, para estarem conosco hoje à noite em nosso culto de oração. A partir de 7h30 da noite estaremos juntos para meditar na palavra de Deus, para orar em companhia dos nossos irmãos, para compartilhar as nossas preocupações, ansiedades, também nossos motivos de agradecimento. E ali estaremos estudando a palavra de Deus também. Certamente, Deus tem algo a falar para o seu coração. Você é nosso convidado. Ou se você está distante de nossa igreja, visite uma outra igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa que hoje realize culto de oração e você terá uma oportunidade extraordinária para conversar com Deus. E eu tenho certeza que lhe fará um bem tremendo, principalmente no seu relacionamento com Ele, mas no seu bem-estar como pessoa e nos seus relacionamentos também com os outros. Está feito o convite, mas agora eu quero convidá-lo a alguns minutos de meditação na palavra de Deus, no texto que encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 1, onde leremos os versículos 7 e 8. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Naturalmente é fácil deduzir que Paulo está se referindo a Jesus Cristo. Como ademais, na maior parte dos escritos, nós vamos encontrar justamente uma referência a Cristo e a sua missão, à sua obra. Nesse texto, há uma referência clara àquilo que Cristo produziu em nossas vidas. Convém entender que foi para isto que Cristo veio ao mundo. Alguns são tentados, ao lerem a história de Jesus, a terem a impressão de que a morte de Jesus foi um acidente, a acharem que o projeto de Jesus foi frustrado no momento em que ele foi traído, preso e crucificado. Basta, porém, uma leitura cuidadosa nos evangelhos, nas palavras de Jesus proferidas antes de sua morte, ou basta uma leitura nos textos do Antigo Testamento, profecias produzidas e redigidas séculos antes da vinda de Cristo ao mundo, e ficará claro que a morte de Jesus estava incluída no projeto de Deus. A morte de Jesus já era esperada por Deus. É interessante falar sobre isso nesses dias em que já nos aproximamos da celebração da Páscoa, porque é muito importante que tenhamos isso em mente. Jesus veio ao mundo com a clara convicção de que ele morreria. E ele veio ao mundo pronto a morrer pelos nossos pecados. Por isso, o texto da carta aos Efésios diz que nele, em Jesus Cristo, temos a redenção. E aqui a primeira ideia presente nesse texto, a ideia de que nós somos resgatados em Cristo Jesus. Somos redimidos, somos salvos. E para que a gente entenda melhor isso, convém lembrar aquilo que é escrito na carta aos Romanos pelo apóstolo Paulo, ao afirmar no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. É isso que diz a primeira parte desse versículo. Ou seja, quando nós pensamos na redenção proporcionada por Cristo, estamos nos referindo exatamente à libertação, à salvação de nossa condenação. Estávamos todos condenados porque todos somos pecadores. No entanto, em Cristo somos redimidos, em Cristo somos salvos, em Cristo somos resgatados. É esta a ideia. Do nosso estado de condenação, nós somos tirados por Cristo Jesus. E aí o texto prossegue já explicando um pouco mais como isto se deu. E uma outra palavra-chave nesse texto é a palavra perdão. Temos a redenção pelo perdão dos nossos pecados. Perceba como há uma lógica muito simples e muito clara. Estávamos condenados justamente pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo temos a redenção, por quê? Porque nele conquistamos o perdão. Os nossos pecados são perdoados, somos libertos de nossa culpa. Esta culpa é tirada de sobre nossos ombros. Uma vez livres da culpa, nós estamos livres da condenação. Por isso, a afirmação de que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus? É muito simples. A condenação é decorrente do pecado, da culpa que o pecado traz. O perdão nos isenta dessa culpa e pelo perdão de Cristo somos redimidos. Pelo perdão de Cristo somos salvos. Mas o texto prossegue com uma outra palavra-chave, que é a palavra sangue. E aí entendemos agora o instrumento usado por Deus para conquistar o nosso perdão. O perdão foi conquistado graças ao sangue de Cristo derramado na cruz. E aqui é preciso entender o seguinte: o salário do pecado é a morte, e esse salário precisaria ser pago, e ele foi pago, mas ele foi pago de forma substitutiva em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz, então, que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, é para mostrar que o nosso perdão foi conquistado porque Cristo pagou o preço. Basta voltar ao Antigo Testamento e as palavras do profeta Isaías, por exemplo, que afirma que pelo seu sofrimento nós fomos salvos. Literalmente o texto diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. É justamente pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, que nós somos libertos do nosso pecado, porque o perdão nos é conquistado e a redenção nos é concedida. Entendemos então que o perdão que nós encontramos em Jesus Cristo decorre do sacrifício feito por ele na cruz. Por isso a afirmação do texto: temos nele a redenção pelo perdão. E este perdão é possível porque o sangue de Cristo foi derramado em nosso lugar. Eu quero então que você entenda que é por isso que todo o texto traz como palavra-chave a palavra graça. Graça que, de acordo com esses versículos que lemos, é multiplicada e nos alcança. Porque a concessão do perdão pelo sacrifício de Cristo, a concessão de nossa redenção, é fruto da graça de Deus. Nós jamais merecemos isso. Pelo contrário, se o salário do pecado é a morte, se todos somos pecadores, a única coisa que merecíamos era a condenação, apesar dos nossos merecimentos. O que Deus faz por nós pela sua graça é nos conceder perdão e redenção, que podem ser experimentados em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque Cristo morreu por nós. Ao morrer na cruz e derramar o seu sangue, conquistou o perdão dos nossos pecados e então nele temos a redenção. Que esta redenção seja experimentada por cada pessoa que nos assiste nesse instante. Que em Cristo Jesus haja libertação do pecado e da culpa, haja redenção e haja a certeza da vida eterna. É a oração que te fazemos nesse instante, certos da tua graça e do teu amor. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.